Então, queridos, qual é a motivação? Como está a nossa motivação? Nós estamos invocados, aquele negócio assim, o que valeu foi a intenção do coração, como que é? Queridos, muitas vezes nós temos conhecimento, nós sabemos o que é certo, mas pela intenção do coração, fazemos errado. É ou não é? Vamos falar do homem segundo o coração de Deus. Quem era ele? Davi. Primeira ministração que eu disse aqui foi Saul, né? Então, vamos falar de Davi. Olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que, quando errava, ele reconhecia o seu erro, pedia perdão. Entanto, quando cometeu um pecado gravíssimo, se bem que pecado é sempre pecado, não existe tamanho de pecado, né? E Deus manda o profeta lá dizer, escolhe. Aí o que Davi escolheu? Eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque Deus é misericordioso. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amados, até aí, depois nós temos mais alguns outros versos. Olha o que está dizendo aí a palavra do homem segundo o coração de Deus. Ele teve uma decisão, excelente ou não? Por quê? Havia a arca de Deus, e nos tempos de Saul, eles não usaram a arca. Como que era? Se você ler os livros de reis, os livros anteriores, Samuel, no livro de Samuel mesmo, se não me falha a memória, capítulo 5, foi a última vez que a arca saiu para uma guerra, e lá ela foi tomada pelos filisteus. O que era a arca? A arca representava a presença de Deus. Então, quando eles levavam a arca, estavam dizendo que estavam levando a presença de Deus para a guerra. Então, nos tempos de Saul, não aconteceu isso. E nós vemos então agora Davi tomando uma decisão. Excelente ou não? Então, olha aí, a decisão, ótima decisão, excelente decisão. Eles então queriam, porque a arca saíam, nos livros anteriores saíam para a guerra, os sacerdotes pegavam a arca, levavam, representava a presença de Deus. Então, nos dias de Saul, não aconteceu isso. Então, Davi toma uma excelente decisão, trazer a arca para perto. E ele construiu um lugar para a arca. Ele queria construir o templo, mas Deus não lhe permitiu. Então, ele resolve. E o que faz Davi? Então, toma conselho. Davi conversa com os líderes. Davi conversa com aqueles, líderes do povo, para reunir todos aqueles que não estavam presentes, para trazer, para festejar com eles esse momento importante. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Como é que é? Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-as da casa de Abinadab. Se você ler lá no livro de Samuel, quando a arca foi levada para os filisteus, depois ela voltou, ficou na casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante
Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Até o 14, né? Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca assim para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o Giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Né? Então, amados, o porquê? Glória a Deus. Glória a Deus, porque a arca ficou na casa de Obed-edom. E ele foi abençoado. Mas vamos analisar. Do outro lado houve percas. Como houve perca? Pela uma atitude, uma motivação, que o seu coração tomou a decisão. Qual foi? Transportar a arca de Deus em um carro novo. Ué, pastor, tinha que ser em carro velho? Por quê, irmãos? Olha aí a decisão: pegar os bois, fazer festa, reunir toda a nação, comar tudo aquilo ali, mas fazer o certo, fazer o correto, fazer o necessário. O que nós vamos ver? O que nós vamos observar? O que nós vamos entender? Olha aí, teve uma intenção maravilhosa, o carro novo, colocar a arca de Deus no carro novo. Irmãos, essa é a intenção ótima, mas não é o correto, não é o certo. Quantas vezes nós pensamos algo bom, imaginamos algo bom, mas é o correto. Senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servir para sempre. Glória a Deus. Irmãos, então olha aí, transmitir a responsabilidade para os outros. Quantas vezes nós saímos de casa transmitindo a responsabilidade para o pastor, transmitindo a responsabilidade para os líderes, para o pessoal do louvor, dizendo assim: vou assistir o culto hoje. Irmão, você assiste a televisão, você assiste teatro, você assiste luta livre. Aqui não, aqui nós somos responsáveis, nós participamos da glória de Deus. Então, irmãos, todos nós somos responsáveis pela glória de Deus, pelo culto. Nós somos responsáveis de ajudar os nossos irmãos. Você já imaginou se todo mundo entrasse no mover? Seria bom, mas tem dia que um irmão não está, você precisa incentivar ele. Você precisa abraçar ele. Então, queridos, nós precisamos disso, de incentivar, de bater no ombro, de abraçar. Quantos irmãos que precisam de abraço? Aleluia, irmãos. Precisamos de largar de transmitir. E quantas vezes, né, olhando para a professora aqui agora, estou lembrando também, quantas vezes os pais gostam de transferir responsabilidade para os professores. Versos 16, por favor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que é isso aqui, irmãos? Não, chefe dos levitas, líderes. Amém, gente? Irmãos, então vamos lá. Reuniu os chefes dos levitas, que designassem alguns de seus irmãos como para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, e levantaram a voz com alegria. Irmãos, outro item importante: você hospeda a glória de Deus, você precisa ter alegria. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, juntamente com eles Quenanias, diretor do canto. Davi levava também sobre si um éfode de linho.
é até o 29, né? Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou no seu coração. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você, acabou meu esboço. Eu quero dizer para você algo tremendo. Você sabia que muitas vezes nós ficamos preocupados só com as Mical? Você precisa ministrar ao Senhor com alegria. Amém? Sentiu vontade de sair do seu lugar? Sai do seu lugar. Não fica pensando na Mical, o que é que vão achar de mim, não. A Mical teve um problema. Por que a Mical teve um problema? Porque ela foi reparar, desprezou no seu coração e ela nunca teve filhos. Porque Deus fechou a madre dela. Porque para o povo de Israel, para as mulheres, a maior honra é ter filhos. E ela não deu filho a Davi. Por quê? Porque desprezou. Irmãos, eu quero trazer para você 2 itens importantes. O primeiro, as decisões que nós tomamos, ou nós somos abençoados, ou nós abençoamos alguém. E lembre de uma coisa, que se nós não estivermos fazendo certo, outra pessoa vai ser abençoada. Resumo, quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão, houve perca. Perdeu um sacerdote, perdeu Uzá. Mas a presença da arca esteve na casa de Obed-edom durante 3 meses e ele foi abençoado. Aquilo que você perde, outro é abençoado. Ai, pastor, que bom. Mas você pensa que Deus se agrada disso? Porque aquilo que é seu é seu. Deus só dá para outro porque você não quer. Só dá para outro porque você não fez certo. Só dá para outro porque você não fez o correto. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Então houve uma perca. Mas houve também Obed-edom que foi abençoado durante 3 meses. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom e ele ficou servindo, os seus filhos ficou servindo durante 3 meses. E fala que ele foi abençoado. Houve prosperidade na vida dele durante 3 meses. O que a palavra de Deus diz em Malaquias? Eu abrirei as janelas dos céus e vos derramarei uma bênção tal que vos advém a maior abastança. Fica só nisso? Não. E fazei prova de mim, diz o Senhor. Se você analisar no início do capítulo 3 de Malaquias, ele vai falar assim, ó. No início do livro. Vocês têm me honrado, ou vocês têm deixado de me honrar e perguntam, o que nós deixamos de te honrar? Quando vocês levam um boi deficiente para o governador, ele vai aceitar? Por que para mim vocês trazem o restolho, a sobra, nas minhas palavras, tá? Glória a Deus. Então esse é meu desafio. Os nossos visitantes, oh meu Deus, está falando de dinheiro. Irmãos, estou falando de tempo também. De tempo. Quantas vezes nós damos só a sobra para Deus? Eu falei isso no primeiro dia e vou falar agora. Não sei se vai ser o último dia de pregação aqui. Mas lembra bem, quantas vezes nós levantamos atrasados, não levantamos cedo, não damos a primícia para Deus, damos a sobra no dia. Vai o dia inteiro, trabalha e tal, hora que chega de noite, Senhor, tu sabes, amém, vai dormir. Fidelidade na oração, fidelidade na leitura da palavra, fidelidade na sua conduta como marido e mulher, como na sociedade, e a fidelidade na sua oração e no seu dízimo. Se nós não cobrarmos, irmãos, simplesmente você vem aqui, senta, vai embora, e nós não cobrarmos, irmãos, como é que está a sua oração? Irmãos, como é que está o seu tempo com Deus? Irmão, como é que está a sua leitura com a palavra? Quem é que adoece? Raquíticos. Quem não alimenta bem. E aí, por que não está
está doente, não está recebendo a sua vitória, a sua bênção, porque você não está alimentando da palavra de Deus e não está tendo comunhão com Deus. Feche seus olhos, queridos. Amém, papai. Senhor querido, que essa palavra venha falar aos nossos corações durante essa semana. Estamos consultando o Senhor nas nossas decisões. Meu Pai, estamos consultando os nossos líderes. Senhor, estamos fazendo a coisa certa. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Como no início do culto, nós fizemos, ó Deus amado, o apelo para que as escamas caíssem dos seus olhos. Para que as escamas caíssem dos olhos de cada pessoa aqui, Pai amado, nós queremos agora também que o Senhor traga a sensibilidade para ter comunhão com o Senhor, para fazer o certo, para fazer o correto. Deus amado, como o desafio que eu fiz para aqueles que ainda não são dizimistas, Pai, para serem dizimistas durante 3 meses, ó Deus amado, e fazer a prova do Senhor, Pai. Meu Deus, que a glória do Senhor permaneça em nós. Em nome de Jesus. Amém.